Muito bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa nona aula da série Contentamento. E hoje nós vamos ver alguns métodos práticos. De forma prática, o que eu posso fazer para exercer o contentamento? Então, seja mais que bem-vindo, mais que bem-vinda a esta aula. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, já se inscreva em nosso canal, ative as notificações e se você não assistiu às outras aulas, assista aí. Nós temos desde a introdução aí até a nossa nona aula. Deus te abençoe, que o seu dia seja incrível. E vamos que hoje a nossa aula está simplesmente maravilhosa. Tudo que a gente viu até aqui sobre o contentamento, a gente viu na mudança de perspectiva, como a gente tem que crer, como que a gente pode alcançar o contentamento. Nós trabalhamos muito a questão da mentalidade, certo? Como trocar o descontentamento pelo contentamento, e nós vimos isso ao longo dessas aulas. Só que a partir de hoje nós vamos ver de forma prática como de fato eu posso implantar o contentamento na minha vida, tá? Então fique aí, permaneça e eu tenho certeza que essa aula vai te abençoar muito e muito mesmo. Para início de conversa, o cristianismo é uma religião muito prática, certo? Porque o cristianismo, além de nos ensinar no que crer, o que precisamos crer, como crer, o cristianismo também nos ensina o que precisamos e o que devemos fazer. Por isso, consideramos o cristianismo uma religião muito prática. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. À luz da palavra de Deus, como que eu posso praticar o contentamento, certo? Vamos lá abrir já em Tiago, capítulo 1, versículo 22, e eu vou sede cumpridores da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus. Por que precisamos ser praticantes da palavra? Porque nós queremos ser felizes. Queremos ter um coração contente. Então, o cristianismo, além de te ensinar no que crer, ele vai te ensinar o que você deve fazer. E é isso que nós estamos trazendo na aula de hoje. Precisamos ser praticantes da palavra, né? Estudamos várias coisas ao longo dessa série sobre contentamento. Estudamos sobre que o nosso contentamento está baseado nas promessas de Deus, que o nosso Deus é um Deus perfeito. Ele é um pai e nós somos seus filhos. E qual pai que deseja coisa ruim para os seus filhos? E que muitas vezes a gente vive circunstâncias, mas essas circunstâncias não podem ser base para direcionar toda a nossa vida. Nós precisamos romper com paradigmas. Nós estudamos que o descontentamento é terreno fértil para brotar desejos ilícitos. Ou seja, nós entendemos que sim ou sim precisamos encher a nossa vida de contentamento para que possamos ser felizes. E agora vem Tiago aqui na palavra de Deus falando que nós precisamos, para sermos felizes, nós precisamos ser praticantes da palavra. Não basta só crer, não basta só ouvir, nós precisamos praticar. E é aí onde está a chave do contentamento em nossa vida, certo? A semelhança de Cristo, porque Cristo, ele era conhecedor da palavra, mas o que diferenciou foi que ele foi um praticante da palavra. Ele foi obediente, ele cumpriu a palavra até o fim.
Tanto é que o momento mais difícil que ele enfrentou, que foi a questão do Calvário, né? Agora, em abril, nós vamos celebrar a morte e ressurreição de Cristo. Mesmo ele enfrentando a pior das situações e das circunstâncias, ele permaneceu e ele cumpriu a palavra. Por isso que hoje a gente pode desfrutar, através da graça, de uma vida de contentamento, porque ele cumpriu a palavra, né? Quando eu me converti, ali pelos meus 14 anos, eu ouvi muito as pessoas que me discipulavam, elas me falavam assim: Luz, o cristianismo, você, né, aceitar Cristo, você crer nele, não significa que sua vida vai ser um mar de rosas. Ao contrário, quando a gente quer crer em Cristo, quando a gente busca viver uma vida que, como cristãos praticantes do Evangelho, muitas vezes você vai enfrentar situações e circunstâncias porque o mundo é totalmente contra os valores do reino de Deus. Então não pense que você chega até Cristo e que sua vida vai ser uma maravilha, vai ser um mar de rosas, né? Sábado agora eu preguei numa igreja de amigos nossos e nós falamos sobre o fruto das lágrimas. Porque o cristão que vive nesse mundo, se ele não está derramando lágrimas com tudo que está acontecendo, podemos dizer que alguma coisa está errada. Precisamos rever muitas coisas, porque o mundo no qual estamos inseridos, ele simplesmente é contra o evangelho, ele é contra os valores do reino. E quando nós nos impomos como praticantes da palavra, muitas vezes somos criticados e muitas vezes se levantam contra nós. E é por isso que nós precisamos entender e fazer uma leitura das circunstâncias, porque muitas vezes essas circunstâncias serão pesadas, serão desafiadoras, e nem por isso nós vamos levar uma vida de descontentamento, certo? Mesmo porque o contentamento nos equipa para que possamos defender a nossa fé, e por isso precisamos buscar com unhas e dentes o contentamento. O contentamento vai nos equipar para que a gente possa defender a nossa fé e para que quando vier bombardeios ou vierem contra o evangelho no qual estamos praticando, nós possamos estar prontos para guardar o nosso coração contra essas investidas do inimigo, guardar o nosso coração e não deixar que a circunstância abale a nossa vida a ponto de tirar a nossa felicidade, certo? E o contentamento vai nos equipar para isso. Vamos ler Marcos, capítulo 12, versículo 30. E vamos ver o que esse texto nos fala, porque o nosso estudo é todo fundamentado na palavra. Marcos, anota aí, tá bom, meu anjo? Você precisa guardar a palavra de Deus no coração, esses textos no coração. Olha o que diz aqui. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Veja só, o primeiro mandamento da palavra de Deus. Então está dizendo que você não vai amar a Deus só em espírito. Você não vai amar a Deus somente através da sua alma. Não. Você tem que louvar a Deus, você tem que amar a Deus através do seu físico, através do seu corpo. E ali está dizendo de todas as tuas forças. Então aí está a primeira chave para a gente entender esse método prático de como aplicar o contentamento em nossa vida.
eu não vou olhar as circunstâncias. Eu vou amar a Deus com todas as minhas forças. Isso significa que mesmo quando eu estiver passando dias ruins, onde a minha mente for tomada por uma situação difícil, por uma situação ruim, seja uma decepção, seja uma dor ou uma amargura, isso não pode me impedir de amar a Deus. Se eu tenho que ir ao templo, estar em comunhão, edificando o corpo de Cristo, isso significa que eu tenho que dispor o meu físico para isso. Eu não posso me dar ao luxo de ser uma pessoa fraca. Eu não posso me dar ao luxo de me render às circunstâncias, de me render às situações em minha vida, de baixar minha cabeça para algumas situações. Porque quando eu baixo minha cabeça, eu não exerço contentamento na minha vida. Porque o contentamento, a primeira chave é amar a Deus. Esse é o primeiro mandamento, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. E é por isso que você precisa se posicionar como uma pessoa forte, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que exerce o contentamento, porque o seu contentamento está em Deus. E é por isso que você precisa exercer isso, tá? Exercer o contentamento, nós acabamos de dizer que requer força. E aí eu te pergunto, muitas vezes você não está avançando e isso te deixa descontente porque o seu físico não está preparado. A performance do seu físico não está ajudando a que você exerça isso. E aí onde o Senhor nos chama a cuidar, né, a fazer, digamos assim, uma bioranks da sua fisiologia, do seu corpo, e entender o seu corpo, fazer um raio-x do seu corpo e entender onde está a dificuldade. Por que o seu corpo não está avançando? Às vezes seu pensamento você entende, você crê, mas o seu corpo não te acompanha. E aí você precisa estudar e precisa verificar, porque para você ter uma vida de contentamento, isso requer força, isso requer, sabe, muita disciplina também, certo? E agora eu vou te dar 2 exercícios bem práticos, tá bom? Para você exercer o contentamento. 2 exercícios bem práticos, tá? O primeiro exercício que eu vou te dar é que você precisa exercer a gratidão, tá bom? Pastora, mas eu sou uma pessoa grata. Eu tenho um coração muito grato. Amém. Então, vamos exercer isso mais ainda. Ou você pode dizer, pastor, para mim é muito difícil exercer a gratidão. Então vamos ver o que a gente pode fazer para exercer a gratidão, certo? O primeiro ponto aqui, tá? Que nós precisamos observar, que para você exercer a gratidão, você precisa estar atenta a pontos, a momentos que pode ocorrer que você esteja exercendo a ingratidão, porque a reclamação é uma das formas de exercer ingratidão. E muitas vezes o inimigo coloca situações em nossa vida para que a gente possa murmurar, para que a gente possa imaginar coisas, imaginar situações, e com isso a gente não vai exercer a gratidão, certo? Então, possivelmente, se durante o dia você em algum momento você murmura, então pode ter certeza que isso vai afetar a sua vida de contentamento. Então, você tem que, de uma vez por todas, expulsar a reclamação da sua vida, certo? Romanos 6:11, ele vai dizer que nós precisamos batalhar contra as questões da carne, porque as questões da carne, quando a gente tem pensamentos carnais, vão produzir ações e atitudes carnais. Então, lembra que a gente falou que a gente tem que estar fora da lixeira, que existe uma lixeira muito carnal em nossa vida,
cheias de coisas da carne, amargura, decepções, e nós muitas vezes ficamos visitando essa lixeira. Então nós já estudamos que nós precisamos estar fora dessa lixeira. E exercer a gratidão significa estar fora dessa lixeira, tá? Você precisa cultivar a gratidão, você precisa exercitar a gratidão, você precisa nutrir, você precisa estimular a gratidão. E você precisa fazer disso um hábito diário, tá bom? Não basta exercer a gratidão um dia, não. Você precisa verbalizar todos os dias. Verbalizar através da oração, verbalizar para a sua família, para os seus amigos e proferir palavras de bênção, palavras de gratidão, agradecer pelos seus filhos, agradecer pelo seu esposo. Agradeça pelo seu trabalho. Todos os dias faça isso, porque à medida que você vai exercendo e nutrindo a gratidão, o contentamento vai tomando conta da sua vida, tá bom? Lembre Timóteo 6,8. Olha o que diz Timóteo 6,8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha que coisa simples. Você tem o que vestir? Você tem como se alimentar? Às vezes pode ser que não seja aquela comida do iFood, né? Toda trabalhada. Mas lembre, você tem o que comer na sua mesa. Você tem a roupa para cobrir a sua nudez. E isso já é suficiente para você agradecer a Deus, certo? Lembre, quando você tiver um alimento na mesa, vamos supor, você tenha o café quentinho na sua mesa. Lembre que tiveram pessoas por trás disso, pessoas envolvidas para que você tivesse esse café hoje. Tiveram pessoas plantando café, tiveram pessoas colhendo café no sol quente, tiveram pessoas fazendo o processo ali, né, na indústria, o processo de confecção ali, de moer, de torrar o café, de moer o café, de embalar o café. Teve motoristas ali de caminhões que estiveram transportando esse café. Tiveram funcionários ali no mercado organizando, levantando aquelas caixas pesadas, colocando nas prateleiras. Teve o caixa para te vender o café. Teve alguém, se não foi você que preparou, teve alguém que preparou esse café para você. Então veja só como é importante você agradecer a Deus, porque existe uma cadeia produtiva que você não pode ignorar. Existe várias pessoas envolvidas para que você possa ter o alimento na sua mesa. Às vezes pode ser um pão, mas teve várias pessoas envolvidas por trás da confecção desse pão para estar aí na sua mesa quentinho. Então exerça a gratidão, não fuja disso, tá? Note como Deus tem provido alimento para tua mesa, perceba cada detalhe disso, tá? Agradeça pela cadeia maravilhosa de providência de Deus. Quantas pessoas Deus preparou e Deus providenciou para estar te servindo hoje. Amém? Ok? Considere isso, certo? Considere quantas criaturas de Deus te serviram hoje. Às vezes você pode, andar de carro ou estar andando de ônibus, mas tem várias pessoas te servindo. Você está num trabalho, no emprego, teve alguém que te deu esse emprego. Tem um empresário por trás disso que está ralando para pagar os funcionários no final do mês, que está ralando para poder lidar com muitas pessoas. Então perceba isso e agradeça a Deus por tudo isso, certo? Se você não consegue exercer gratidão por coisas tão simples, eu sinto em te falar que você nunca vai ter uma vida de contentamento, porque o contentamento requer você agradecer a Deus por coisas que parecem serem simples, óbvias, mas o contentamento
É isso, é agradecer pelo simples mesmo, sabe? Imagina o ar que respiramos, parece que é algo tão simples. Às vezes a gente nem lembra de agradecer, mas é algo crucial e fundamental para a nossa vida. E aí, nós falamos o método prático que é exercer a gratidão. A gratidão por todas as coisas, tá bom? Coisas simples, coisas difíceis, circunstâncias difíceis. E agora nós vamos ver o segundo ponto para você, de forma prática, poder alcançar uma vida de contentamento. E guarda essa palavra no seu coração, que é subtração. Falamos sobre a gratidão e agora vamos falar sobre a subtração. Subtração, como o próprio nome já diz, significa subtrair, tirar algumas coisas. E Jeremias Burroughs, ele descreve subtração. E olha o que ele diz sobre a subtração. Ele diz assim: ele diz que o homem chega ao contentamento não por acrescentar mais à sua condição, pelo contrário, por subtrair de seus desejos, de modo a tornar seus desejos e suas circunstâncias nivelados e iguais. Meu anjo, que palavra maravilhosa, porque imagina, o ser humano está o tempo todo querendo mais e mais. Igual nós falamos esses dias, olha pro guarda-roupa, ah não, eu quero um sapato combinando com essa roupa. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero essa outra roupa porque é tendência, eu quero essa roupa porque tá na moda. Aí eu quero o carro do ano, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, lançaram um celular novo, um iPhone novo, eu quero esse e tal, né? Não que não, né? Não é errado querer desejar as coisas, mas quando você está desejando além das circunstâncias, o que ele está querendo dizer? É você estar desejando além da sua necessidade. Nós precisamos entender que o menos é mais. Aquilo que supre a nossa necessidade. Às vezes você tem um carro e esse carro está muito bom. Esse carro está em perfeito estado. Não, mas você quer aquele outro carro, porque aquele outro carro é o carro da hora, o carro do ano. Ok, mas de fato, né? Se isso é tranquilo para sua vida, amém. Mas às vezes acontece que a pessoa se sacrifica para ter algo, a pessoa se sacrifica para ter um padrão, estabelecer um padrão que não é condizente com o padrão real e o padrão concreto que ela tem hoje. Então você precisa trabalhar o seu padrão hoje, o que é necessário para você hoje, porque quando você quer além, você quer muito mais daquilo que é necessário para você, você vai se atolar em dívidas, você vai se sacrificar e isso não vai trazer nenhum contentamento para você. No final do mês, quando você for bater as contas, você vai ver que a conta não fecha. E aí vai começar a reclamação, que o marido é isso, porque o trabalho é isso, porque o patrão é isso, precisava aumentar meu salário, precisava disso. E às vezes o que você tem aí já é suficiente. Não que você não precise trabalhar para melhorar, tá, a sua situação de vida, não estou dizendo isso. O Senhor tem uma vida abundante para os seus filhos e vamos comer sim o melhor dessa terra. Mas isso tem que ser natural. Você não precisa forçar nada. Porque entenda algo, quando você exerce a gratidão, as portas se abrem para você de forma automática. Sabe o elevador, que você chega na porta do elevador e ali você já chega, já se abre? É assim que funciona quando você exerce a gratidão diante de Deus. As portas se abrem automaticamente para você, tá bom? Então você não precisa se forçar para ter mais e mais, para adicionar. Não, comece a subtrair aquilo que não é essencial na sua vida. Subtraia a murmuração, subtraia o descontentamento, subtraia. Quando você descobre que está descontente com uma circunstância ou uma dificuldade, ao invés de esperar até que a situação esteja resolvida para então ficar contente,
Determine-se a estar contente durante o processo. Anule aquela situação que te faz estar descontente. Resolva ela se você pode resolver. E se não pode resolver, anule, subtraia e deixa de lado. Isso não pode tirar o seu contentamento, tá? Fique contente durante todo o processo, porque a vida não é só desfrutar dos resultados. A vida é você saber levar todo o caminho, toda a sua jornada de forma contente, mesmo que você ainda não tenha aquilo que você almeja, mesmo que você não alcance aquilo que você tanto deseja, tá? Uma vida de contentamento significa, o passo a passo, eu ainda não tenho aqui em minhas mãos, mas eu estou contente, porque eu sei que eu sirvo a um Deus poderoso, e se Ele disse que eu vou ter, eu só tenho que descansar e desfrutar do processo. Então, isso significa que você precisa corresponder às circunstâncias, dando uma resposta de contentamento e de gratidão e subtraindo tudo aquilo que não é bom, tá bom? Só que acontece que a gente dá autoridade demais para as circunstâncias. Muitas vezes a gente olha para as circunstâncias e a gente fala assim, circunstâncias, toma a rédea da minha vida. Pode tomar a rédea da minha vida. E você deixa as circunstâncias guiarem a sua vida aí pelo mundo afora, e você vai e não consegue alcançar muitas coisas, tá? Então, está na hora de você pegar as rédeas das circunstâncias da sua vida. Você não deixe mais a circunstância dominar a sua vida, tá? Em Cristo nós já temos força, nós temos poder para a gente ir em direção contrária, naquela direção que a gente sabe que não é boa, né? Em Cristo nós já temos essa força e essa autoridade. Amém? Olha só, quando a gente fala em subtração, a gente precisa estar ciente que nós precisamos estar contentes no que Deus já fez em nossa vida. Ainda mais quando a gente fala do cristianismo, de uma vida totalmente rendida a Deus, nós precisamos entender que um dos maiores motivos para a gente, isso, sabe? Todos os dias a gente já tem que acordar sorrindo e feliz da vida, porque Cristo já nos deu a salvação, porque Cristo já pagou o preço em nosso lugar. E através disso nós temos liberdade para a gente alcançar muitas coisas, uma vida de vitória. Então, quando você olhar para a sua vida, não fique buscando contentamento somente naquilo que você tem ou naquilo que você almeja, mas agradeça pelo que Deus já fez para você, tá? Porque o contentamento é algo que submete a Deus todas as coisas. Tudo na sua vida, você se submete a Deus. Então, você procura se preocupar, né? A não se preocupar, a não murmurar, a não reclamar, porque você não enxerga mais as ameaças do inimigo como algo para te destruir. Não. Você sabe que ele ameaça, mas você sabe que quem está com você é muito maior, tá? E o que eu quero te falar, e nós já vamos terminar, tá bom? É que o nosso contentamento, tá? Se o nosso contentamento ele está dependente das circunstâncias, nós precisamos então entender que ele sempre será incerto e que ele sempre será instável, tá? Mas quando você tira o descontentamento da sua vida, você alcança um nível muito maior em todas as realizações, em tudo que você for fazer. O seu nível sempre será maior, porque as circunstâncias, elas estão sujeitas a mudanças. E quem é responsável para fazer a mudança é você. Somos nós, não é mais ninguém. Nós somos responsáveis para mudar aquilo que a gente quer em nossa vida. Então, o que Deus está te ensinando através das circunstâncias? É isso que você precisa guardar, é isso que você precisa perceber.
Estou vivendo algo, mas o que que Deus quer me ensinar com isso? Certo? Para que você possa usar todas as circunstâncias para tirar lições para sua vida. E aí, viver uma vida feliz, tá? Meu anjo, por fim, não há nada como adoração semanal a Deus para nos ajudar a colocar a mente em ordem. Nosso coração é como um instrumento que se desafinou. A adoração nos afina novamente, coloca nossas cordas em ordem e nos ajuda a fazer um som agradável mais uma vez. Que palavra poderosa! Guarde isso em seu coração. Exerça adoração. Eu fiz um post, na verdade não, foi o devocional ontem. Eu coloquei no meu story um devocional de ontem e falava justamente que a maioria dos salmos vai falar sobre oração, sobre louvor e sobre adoração. E o salmista, o Davi, ele viveu muitas circunstâncias difíceis na vida dele. A própria família se levantou contra ele, mas você percebe que ele venceu porque ele exerceu a adoração na vida dele. Então, exerça adoração durante toda a sua semana, durante todos os seus dias. Agradeça por tudo, por toda a cadeia da bondade de Deus e subtraia tudo aquilo que não é bênção na sua vida. Subtraia, tire, porque você é responsável por organizar a sua vida. Tá bom? Um beijo de luz no seu coração. Se cuida. Em nome de Jesus, veja aí os outros estudos da série e até mais. Até o nosso 10º estudo sobre o contentamento.